Olá, olá pessoal, aqui é o Lucas Nelson, professor de argumentação pelo curso Cavalcante. E nesta aula aqui no Cavalcante no Enem, aqui online, ao vivo, e que ao vivo, na verdade, esse contato próximo, eu, você, estamos aqui juntinhos para a argumentação, para você chegar ao teu sonhado 1000 na nota desse Exame Nacional do Ensino Médio, edição de 2018. Eu estou junto com você e eu quero realmente que todo o seu estudo, todo o seu esforço consiga valer a pena. De início, um grande abraço aos meus queridos, a Florência, a Mayra, ok? Que estão aqui desde já me acompanhando. E vamos agora começar aqui ao nosso aulão de argumentação. Por que a argumentação é importante? Quero falar aqui diretamente agora com você. A argumentação é todo o seu arcabouço sócio-histórico, sociocultural. Quando você coloca na tua redação um fator que venha apoiar para a problematização que o Enem colocou, né, o tema da redação, você está mostrando que não somente você dissertou, não somente você falou da problemática do Enem, da redação do Enem, mas que ao colocar um filósofo, um sociólogo, uma obra de arte, uma letra de música, quando você oferece apoios, quando você oferece referências, o teu corretor de início vai saber o quão importante foi, né, a tua conexão com o tema da redação. Veja bem aqui a primeira dica que lhes vai servir de conselho. A argumentação não é critério 100% de certeza. Por que eu digo isso? Observe, ao longo da história da filosofia, ao longo da história da sociologia, dentro da literatura, nós observamos muito bem que o que um determinado intelectual falou, outro depois veio a refutar, outro depois complementou, outro depois negou, criticou. Então, quando você oferta para o tema da redação uma determinada argumentação, seja filosófica, sociológica, literária, quando você oferece, ok, uma argumentação, seja qual for o âmbito, qual for o espaço, é necessário você compreender que aquilo vai lhe servir de apoio para uma das competências que lhe são pedidas, que aquilo vai lhe oferecer um certo respaldo para a problemática. Não queira ser o dono da verdade quando você colocar uma argumentação. Não queira achar que com isso você está expondo uma grande exclusividade. Não é. Analise, ok? Tudo certo? Mas ao mesmo tempo que eu lhe dou essas dicas, né, esses conselhos, eu lhe digo que a argumentação, citar o que ninguém cita, colocar o que ninguém coloca, isso é critério de inovação. E o 1000 com certeza está batendo a sua porta e chegará muito em breve o resultado da redação do Enem. Vamos continuar? Vamos começar agora precisamente o nosso aulão? Aqui ao vivo, nosso diálogo, nosso encontro ao vivo? Pois muito bem, põe na tela aí. Vamos começar aqui com a nossa argumentação. Prestemos atenção aqui no nosso querido Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista francês, conhecido por, dentre outras máximas, dentre outras frases, a existência precede a essência e o homem está condenado a ser livre. Preste atenção agora na minha última frase. O homem está condenado a ser livre. E eu quero fazer essa referência aqui com o que você está passando, com o que você está aqui nesses momentos, né, de turbulência no estudo. Eu sei muito bem que não é fácil, eu sei muito bem que noites são pesadas na hora do estudo, eu sei muito bem o quanto deve ser estressante você ter que ter disciplina, ter que ter ordem no seu estudo. Mas a partir do momento que você pensa que é o futuro que vai lhe dar aquela certeza de que o presente através do estudo valeu a pena, pois muito bem, é aí onde reside. É com o nosso querido Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, grande ofertador, grande promotor, né,
de toda uma prisão, de toda uma desordem, é nele que nós iremos começar o nosso encontro ao vivo. É nesta aula que nós iremos compreender algumas técnicas da nossa argumentação. Porque todo professor, ele tem que vir com um objetivo, ele tem que vir com foco. E o meu foco é lhe mostrar agora os quesitos da argumentação. Tá ok? Vamos pôr aqui na tela agora o nosso próximo slide, nosso próximo conteúdo. Vamos lá? O que é que você deve saber sobre este poder que é a argumentação? Como eu havia falado anteriormente, a argumentação ele não lhe serve de critério absoluto para tirar 1000. Ele é apenas uma ajuda que vai lhe ofertar, né, que você próprio se auto-oferta, a fim de que o seu corretor veja que realmente valeu a pena a sua redação, que você compreendeu o que foi pedido na problematização. Quando você coloca um apoio, uma referência, lembrando que a argumentação não precisa ser somente filosófica, mas pode ser sociológica, pode ser uma letra de uma música, pessoal, pode ser uma lei. Agora, olha só, toda lei tem brechas, nós sabemos muito bem disso. Tá aí os nossos advogados para provarem isso, né? Então, se toda lei tem toda brecha, se toda música tem uma metáfora, tem um significado que você precisa compreender, da mesma forma é a argumentação filosófica, é a argumentação sociológica, porque tem toda uma metáfora, tem todo um significado especial. Primeiro passo, primeira dica que eu vou dar aqui. A filosofia e a sociologia têm a sua própria linguagem, têm o seu próprio conteúdo. Não queira, ao pé da letra, tentar significar algo, porque você não vai conseguir. Você precisa primeiro que compreender o que foi que o filósofo, o que foi que o sociólogo colocou. Você primeiro precisa agora adequar também o que ele falou ao assunto que o Enem pediu para você dissertar na sua redação. Não vamos colocar coisas sem nexo. Vamos ter espaço, vamos ter compreensão, coerência no que estamos colocando, para que não fique algo vago. O ponto-chave da argumentação é que ou você acerta ou você erra. E para você acertar, você primeiro precisa compreender o que você está colocando. Eu vejo muitas pessoas que colocam na redação palavras rebuscadas na esperança de que isso vá atingir a sua nota 1000 a fim de deixar o corretor impressionado. Ele não vai ficar impressionado a menos que você tenha colocado de forma coerente. Se você colocar uma palavra que não tenha sentido, se você tentar promover um nexo que não tem qualquer sentido, então não adiantou o seu esforço, porque ele foi em vão. Então vamos tomar cuidado com o poder da argumentação. Ou você compreende, ou você entende a sua linguagem, ou então não vai valer a pena. Vamos para o próximo slide? Vamos lá? Vamos ver aqui. Olha só aqui o que é que nós precisamos compreender. Toda argumentação deve levar a uma conclusão clara. Segundo tópico, toda argumentação deve ser em essência. Outra, invista na inovação. E claro, a importância está onde menos gostamos. Preste atenção nesse slide. Esse slide aqui que eu quero que você copie. Eu quero que você esteja assistindo esse ao vivo aqui, né, o Cavalcante no Enem, melhor preparatório que está preocupado com você. Então eu quero que você anote, eu quero que você canse a mão. Está na hora de cansar a mão, está na hora de fazer valer a sua caneta, o seu lápis, o seu caderno que você comprou para usar, para o seu aperfeiçoamento. Anote, toda argumentação deve levar a uma conclusão clara. O que é que eu quero lhe dizer? Meu caro amigo, minha cara amiga, quem está agora me assistindo? Você precisa compreender que quando você coloca algo, primeiro passo, ele tem que ter nexo com o tema. Segundo passo, ele deve ser, por total, explicado. Você não pode colocar uma argumentação, uma letra de música, um livro, uma frase de um filósofo, de um sociólogo, você não pode colocar ele de forma vazia, colocar por colocar. Cadê a coerência? Você precisa mostrar que aquilo que você colocou é claro,
que aquilo que você colocou vai se chegar a uma conclusão. E qual é a nossa conclusão? Simplesmente é quando, ao fim de uma redação, você, ao dissertar sobre o tema, você chegou a uma solução da problemática. E para você chegar a uma solução da problemática, você precisa passar pela introdução, você precisa colocar uma boa tese, você precisa ter um bom desenvolvimento, e é aí onde chega a argumentação. Tem muitas pessoas que me perguntam, colocando agora diretamente aqui para mim, tem muitas pessoas que me perguntam, tá ok? Aonde é que nós devemos colocar a argumentação? Lucas, eu quero colocar a minha argumentação na introdução. Outros já falam que gostam de colocar no desenvolvimento e existe também uma parcela de alunos, de jovens, que gostam de colocar na conclusão. E aí, Lucas, onde é que eu boto a minha argumentação? E eu lhe digo com toda clareza, bote onde você quiser. Tanto na introdução, tanto no desenvolvimento, como na conclusão. Você pode colocar. Agora, eu reitero aqui a seguinte importância que vem em forma de conselho. Cuidado ao colocar muitas argumentações. Isso é perigoso, porque o corretor vai ver e vai analisar que você simplesmente foi um mero reprodutor de ideias e não um idealizador. Tá ok? É por isso que eu sempre recomendo somente 2 argumentações numa redação. Não precisa mais do que isso, pessoal. Não precisa. Eu coloco apenas 2 argumentações. Eu, de forma pessoal, né, porque eu estou em contato com você, eu estou nesta luta diária por aprovação, o que é que eu faço? O que é que o Lucas faz na hora de uma redação? Simples. Eu gosto de colocar uma argumentação na introdução. Principalmente se o tema, ele, apesar de se mostrar muito cotidiano, ele não é antigo. Por exemplo, vamos colocar exemplos para ficar mais claro? Vamos lá. Vamos colocar, por exemplo, sobre o feminismo. A persistência da violência contra a mulher, que já foi tema da redação. Então, vamos lá. A violência contra a mulher, né? A persistência da violência contra a mulher. É claro que ainda hoje, infelizmente, as nossas mulheres são agredidas. Infelizmente. E mais infelizmente ainda é saber que elas não são agredidas agora na atualidade. Infelizmente as mulheres sempre foram colocadas à margem da sociedade, foram subestimadas desde tempos antigos. Ou seja, quando o tema da redação é a persistência da violência contra a mulher, eu posso colocar, por exemplo, na minha argumentação, na introdução, um livro ou então alguma filósofa, alguma intelectual, eis que, por exemplo, eu cito a Simone de Beauvoir, né, a autora do livro O Segundo Sexo, dividida em 2 volumes, feminista, né, teórica feminista, francesa. Eis que, por exemplo, eu coloco ela na minha introdução, através de suas obras, para explicar que a condição da mulher, né, essa questão de submissão, essa questão de agressão, ela não é de agora. Olha que interessante eu colocar na minha introdução, em mostrar que esse problema, infelizmente, não é de agora, que ele vem desde os séculos dos séculos. Tá me entendendo? E no meu desenvolvimento, porque o que é o desenvolvimento se não for explicar com mais clareza aquilo que nós colocamos na introdução, aquilo que nós colocamos de início nos textos motivadores, né? A gente está analisando ali os textos motivadores sobre a problemática do Enem e nós vamos discorrer sobre, nós vamos falar sobre. Então, no desenvolvimento é ótimo colocarmos sim uma argumentação. E na conclusão, para fechar com chave de ouro a nossa linha de raciocínio. Vamos colocar com chave de ouro uma argumentação também na conclusão. Porém, eu não indico, olha só, a palavra forte, né? E se não indico você colocar argumentação, introdução, desenvolvimento e conclusão de uma vez só. Você escolha qual área aí, seja introdução, desenvolvimento ou conclusão, você pode colocar aí uma boa argumentação. Eu, Lucas, né, professor aqui de argumentação e agora seu amigo, eu tenho o costume de colocar a minha argumentação uma na introdução e uma na conclusão. Eu tenho esse costume. Porém, quando eu for colocar, olha só,
Eu preciso ter critérios que deixem a minha argumentação clara. Eu não posso colocar de forma vazia, de forma superficial. Eu tenho que compreender ele. Tá ok? Vamos passar para o nosso próximo slide. Que aqui não pode de forma alguma. Retornando ele, por gentileza, aqui. Olha só, toda argumentação deve ser em essência. O que é que eu quero lhe dizer com isso? Eu preciso explicar depois os outros dois tópicos. Mas o que é que eu quero dizer? Toda argumentação deve ser em essência. Veja só, eu não citei a Simone de Beauvoir? Então, a Simone de Beauvoir falou sobre vários assuntos. Claro que foi voltado para o âmbito feminino, porém ela falou sobre vários assuntos. No Enem, o tema da sua redação já vem explicando o que é. Se a persistência da violência contra a mulher, você não vai falar que a mulher é agredida. Você vai dizer o porquê que, mesmo tendo leis que protegem as mulheres, elas ainda são agredidas. Você precisa analisar com a clareza o que é que o tema da redação está pedindo para você colocar uma boa argumentação. Você não pode, olha essa palavra de novo, não pode de forma alguma pegar uma filósofa, pegar uma socióloga e colocá-la por colocar. Se o tema da redação já vem com um assunto específico e você lembrou que uma determinada filósofa, que uma determinada socióloga falou sobre algo, pois muito bem, você vai enxugar ao máximo a argumentação. Se Simone de Beauvoir falou sobre mulheres, se Simone de Beauvoir falou sobre arquitetura, ela não falou sobre isso, mas digamos que ela tenha falado, né? Se Simone de Beauvoir falou sobre mulheres, se Simone de Beauvoir falou sobre arquitetura, se Simone de Beauvoir falou sobre roupas, enfim, digamos que Simone de Beauvoir tenha falado sobre muitas coisas. Porém, se você quer citar Simone de Beauvoir para falar da persistência da violência contra as mulheres, é claro, é nítido que dentre todas as coisas que Simone de Beauvoir falou e escreveu, você vai retirar apenas o essencial que possa adequar com a sua redação. Outro exemplo, Michel Foucault. Michel Foucault falou sobre as relações de poder. Dentro dessas relações de poder, ele falou sobre a questão dos presídios, mas ele também falou sobre a questão da sexualidade humana. Olha só, nós já apontamos que Michel Foucault falou sobre outros assuntos. Se o tema da sua redação é crise no sistema penitenciário brasileiro e você quer citar Michel Foucault, você sabe que Michel Foucault falou sobre muitas coisas, porém você só vai retirar de Michel Foucault aquilo que é importante, ou seja, a essência. Você vai enxugar aquilo que Michel Foucault falou. Estão compreendendo? Muito bem, vamos para o próximo tópico aqui. Olha só. Invista na inovação. Que inovação é essa? É claro que o corretor, o próprio Enem, ele não vai te obrigar a escrever um título na sua redação. Você não está obrigado a escrever um título na redação. Isso é claro, isso é nítido. Porém, o que é o título se não a sua originalidade? O que é o título se não a identidade da sua redação? Você está colocando lá a identidade, a sua marca, um título criativo, algo que realmente vale a pena. Outra técnica de inovação é simplesmente o fato de você investir em sociólogos e filósofos contemporâneos. Investir em coisas, em materiais que muitas pessoas não tiveram acesso. Por preguiça, claro, porque quando se quer, vai atrás. Mas observa, por exemplo, a nossa grade curricular. Quem, por exemplo, nunca, ao terminar o ensino médio, nunca tem assistido uma aula de Sócrates, Platão e Aristóteles? Todo mundo já assistiu aula sobre esses três. É claro, são os personagens da filosofia mais marcantes, mais importantes. É claro que é necessário sabermos sobre Sócrates. Agora, nós vamos ver que ao longo da história da filosofia, outros filósofos apareceram. Por exemplo, Edmund Burke. Por que não falam ainda de Edmund Burke? É muito difícil. Por que não falam, por exemplo, da Judith Butler,
É muito difícil. Por que não falam do Eric Wagner? É muito difícil. Então observa que quando nós colocamos esses intelectuais que aparentemente são desconhecidos pela massa, quando nós colocamos ele, e claro, olha só, eu estou dizendo para você colocar e ter certeza onde é que você está colocando. Olha o nexo mais uma vez. Quando nós colocamos algo que aparentemente as massas não sabem, e quando nós colocamos de forma a ter nexo, a ter coerência, é só correr para um abraço para a sua nota 1000. É só garantir-se. Ou seja, invista na inovação. Sempre. Vamos ao nosso próximo tópico. Que aqui não para, gente. Aqui não para. Vá anotando. A importância é estar onde menos gostamos. Como assim, Lucas? A importância está onde menos gostamos. Eu vou agora me lembrar de uma frase, tá ok? Do São Tomás de Aquino, um grande filósofo intelectual da escolástica, né? No período da escolástica. Ele falava assim: cuidado com o homem de um livro só. Ou seja, cuidado com aquele que sempre quer ter razão. Cuidado com aquele que sempre escuta as mesmas músicas. Aquele que sempre lê os mesmos livros. Aquele que assiste o jornal da sua emissora somente favorita. Cuidado com aquela pessoa que apenas faz e vê o que gosta. Olha só, nós temos que ler de tudo, porque isso vai aumentar o nosso vocabulário. Antigamente nós tínhamos preguiça, né, de pesquisar as palavras no dicionário. Mamãe, que palavra é essa? Aí a mãe falava, pesquise no dicionário. A gente tinha preguiça, né? No instante esquecia a nossa curiosidade. Porém, quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo, né, que é necessário vencermos a preguiça e darmos olhada no dicionário, ou então pesquisarmos a palavra, pesquisarmos o significado, enfim. O que é que eu quero me dizer, pessoal? Se alguém criticou determinado livro, não critique se você não sabe. Leia se você tiver oportunidade, pesquise, mova a sua curiosidade. Coloque uma obra, coloque uma música que você, poxa, descobriu agora, certo? Não ache que somente aquele livro que você lê, ele vai te direcionar para todas as soluções do problema. Não, tem livros que você não viu que podem apresentar soluções melhores. Tem autores, tem intelectuais, tem músicas que podem lhe dar um senso crítico maior do que aquele que você está habituado a ler e a ouvir. Presta atenção, abra o seu leque. Não seja mais um mero reprodutor de intolerância ao achar que aquilo que você lê, aquilo que você ouve é o mais certo, é o mais nobre, é o mais rebuscado. Não é. Tá certo? É isso que eu quero lhe mostrar. É isso que eu quero que faça valer. Ignorância, gente, é diferente de brutalidade. É o primeiro passo que eu quero que vocês entendam neste tópico. Brutalidade, o que é a pessoa brutal? É aquela pessoa por completa sem educação. A gente dá bom dia, ela já quer engolir a gente. Agora, a ignorância é diferente, apesar de parecerem sinônimas, não é. A ignorância é aquele pensamento mesquinho, aquele pensamento pequeno. É aquele pensamento de só achar que eu sou certo. Ah, a minha redação teve as palavras mais rebuscadas. Então, o outro que colocou uma linguagem simples vai tirar uma nota baixa. Engana-se quem pensa isso. Vejam as notas 1000 nas redações. E você verá que as notas 1000 são linguagem fácil. Não são simples, mas são de fácil acesso. Então, é outro passo, outro conselho que eu quero lhe dar. Leia, leia de tudo e não se prenda a nada. Que a liberdade seja o nosso ponto-chave. Tá ok? Tá compreendendo? Vai me escrevendo aí, vai mostrando aí o seu elogio, a sua crítica. Nós nos construímos a partir das opiniões construtivas, tá ok? Vamos ao nosso próximo slide. Vamos lá, vamos compreender aqui algumas coisinhas mais aqui. Olha só,
Quero que você anote e esse slide vai ficar aqui para você. Primeiro local, né, primeiro detalhe, essa grande obra de arte da Bob Carlyle, né, o homem que esculpe a si mesmo. Não está na hora, nós já estamos no segundo semestre, pessoal. Não está mais na hora de perder tempo querendo saber o que é que o outro estuda, quanto tempo o outro estuda. Não está na hora, invista em você mesmo. Segundo semestre passa assim, é rápido, é instante. Então preste atenção no que você está executando. Segundo semestre, olhe-se para si, construa-se, perca seu tempo estudando. Porque já falava, né, o nosso querido filósofo Bertrand Russell, quando você perde tempo com aquilo que gosta, nunca você perde tempo, você investe nele. Então perca tempo nisso. Eu vou deixar esse slide que eu quero que você copie. Olha só, eu não admito terminar esta aula se você não tiver copiado essas duas informações que você precisa muito. Olha só, a extensão e a compreensão, certo? Vamos prestar aqui muito atenção, copie o que é que significa a extensão. A extensão, pessoal, ela está na quantidade de conceitos pela qual se deve colocar, né, se deve usar como apoio à referência. O que é referência é o tema da sua redação. Tá ok? Você está tendo acesso nessa aula a coisa que muitas pessoas talvez não saibam. O que é a extensão? É você adequar um determinado assunto para a sua referência. Ou seja, coloca aí, referência é igual a tema da redação. Por exemplo, vamos citar aqui, a nossa aula vai ser cercada de exemplos, e eu peço que deixe esse slide. Digamos que você vai fazer o tema, né, vai fazer o Enem, e você descobre que o tema do Enem é crise no sistema penitenciário brasileiro. Olha só, crise no sistema penitenciário brasileiro. Você então lembra-se do Michel Foucault, que através do seu livro Vigiar e Punir, falou sobre o sistema penitenciário, falou sobre os métodos punitivos. Aí você fala agora para mim, Lucas, mas ele falou dos presídios da França, né, já que ele era francês. Ele analisou os presídios da França. Nós estamos falando dos presídios brasileiros. É claro, meu querido, é claro, minha querida, que ele falou dos presídios da França, que o livro que ele escreveu está anos-luz antes, né? Está bem adiantado ao tema da redação que você vai fazer esse ano. É claro, mas quando você pega esse tema e você enxuga ele para colocar o que tem nexo, quando você adequa, você está compreendendo e fazendo exatamente o que o reitor quer. Eis que o tema seja crise no sistema penitenciário. Aí eu coloco. A crise no sistema penitenciário brasileiro, como se mostra hoje, não é um problema atual, muito menos um fator único no mundo. Olha só que interessante que eu vou colocar agora. Ao vivo, o filósofo Michel Foucault, através de seu livro Vigiar e Punir, procurou falar sobre a crise no sistema penitenciário e sobre os métodos punitivos, adequando a sua obra ao caos que se vive às penitenciárias brasileiras. Percebe-se que o problema, além de não ser atual, mostra-se também em consonância com outras problemáticas. Observa, eu adequei algo, né? Eu fiz uma adequação, algo de outro país, numa obra estrangeira, mas eu adequei para a minha realidade. Você está compreendendo agora o que significa essa extensão? Você está expandindo os horizontes, está quebrando as barreiras. Você não vai citar o que todo mundo está citando. É ótimo citar dados, eu recomendo que citem dados. Agora, só cite dados quando você tiver certeza daqueles dados. O Enem, meu povo, é igual São Tomé. Aprenda. Enem é igual São Tomé. O corretor é igual São Tomé. Ele tem que ver e crer. Para crer, ele precisa ver.
E ele só pode crer se você colocar lá a fonte, que ele vai atestar que você lá colocou a fonte. Então, cuidado. Não vamos colocar aí dados, algo sem uma prova cabal, porque aí, meu amigo, o seu corretor só vai, passar. Tá ok? Vamos aqui para o nosso outro conceito aqui, que você precisa compreender. Olha só, falar em compreender, né? Compreensão é a qualidade desses conceitos. É quando existe um nexo, né? Usados, né? Como apoio à referência, ou seja, ao tema da redação. Olha só, ele tem que ser claro e objetivo. Ele tem que ser claro. Por que ele tem que ser claro? Porque o corretor ele precisa entender, tu tem que observar que ele não vai passar o dia inteiro tentando adivinhar as tuas letras ou tentando compreender o que foi que tu colocou. Tu já tem que dizer de forma clara. Numa linguagem clara, numa linguagem formidável. Tá ok? Volta aqui para mim. É isso que eu quero que você compreenda. Tá certo? Está me compreendendo, pessoal? Tá beleza mesmo? Então, tá com alguma dúvida, tá com alguma crítica, vai escrevendo aí, vai me informando aí do que você está achando, tá certo? Vamos agora para o nosso próximo slide. Quero que você compreenda aqui com mais segurança. Olha só, chegamos à parte mais importante da nossa aula. Eu quero que você copie, eu quero que você aprenda. Esse slide vai ficar aí por um bom tempo, viu? Quero só que você me ouça e vá copiando e vá visualizando esse slide aqui, das nossas queridas proposições. Nós temos a proposição afirmativa, nós temos a proposição negativa, observa que eu não coloquei nada e tem um motivo, daqui a pouco eu volto para essas duas iniciais proposições. Eu quero que você compreenda agora a querida proposição universal. O que é a proposição universal? Quando afirmamos ou negamos algo referente à extensão do tema. Ou seja, vamos colocar aqui um tema de redação. Intolerância religiosa. Vamos colocar. Os caminhos para se combater a intolerância religiosa. Olha só, eu especifiquei o país. Eu especifiquei a região para se combater a intolerância religiosa. Eu, por um acaso, falei de uma determinada época. Não, né? Então, isso nós consideramos como uma proposição universal, porque não foi apresentado um local específico para se falar sobre o tema que foi apontado. Observa, os caminhos para se combater a intolerância religiosa. Pronto, intolerância religiosa existe no Brasil, mas existe na Argentina, existe nos Estados Unidos, existe nos países orientais, enfim, existe em vários locais. Infelizmente também. Então, trata-se de uma proposição universal. Eu não especifiquei o local. Logo, na sua redação, né, através dos textos motivadores, você pode, obviamente, colocar várias referências de outros países. Mas é claro, mas é nítido, mas é óbvio que o corretor, né, vai querer corrigir a redação que trate sobre o Brasil. É claro que o Enem vai colocar temas que sejam voltados para a realidade brasileira. E é por estar voltado à realidade brasileira que eu apresento a minha mais nova proposição aqui, a minha mais nova coleguinha, que é a proposição particular no slide, tá ok? No slide que vem abaixo da proposição universal. Olha só. A proposição particular é a mais comum sempre, porque o Enem ele não vai querer saber da realidade do outro, ele vai querer saber da sua realidade. Então a proposição particular é quando afirmamos ou negamos algo que diz respeito ao referencial do tema. Presta atenção, meu amigo, nessa proposição particular. Veja só, os caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Foca nessa palavra, foca aí nesse último trecho. No Brasil. Você está me compreendendo que no Brasil ele está por obrigação e por obviedade, ele está falando sobre a realidade do Brasil? Então, se ele está falando da realidade do Brasil,
Qualquer argumentação que você coloque de um outro país, qualquer argumentação que você coloque de um outro intelectual que não seja brasileiro, você tem que adequar ele ao máximo para essa realidade. Está me compreendendo? Então é essa a proposição. Outra coisa aqui, vamos prestar atenção. Deixa aqui, eu quero olhar diretamente nos seus olhos. Olha só, eu vou até tirar os meus óculos e eu quero olhar diretamente no seu olho. Olhe para mim agora. Agora é a hora da gente descansar um pouquinho a mão e olhe para mim. Há uma grande diferença, meu amigo, entre problema e consequência na redação. Tá ok? Há uma grande diferença. O problema é o causador da consequência. A consequência é o que vem após a manifestação do problema. O que o Enem quer é que você solucione o problema. Porque se você ousar apenas solucionar uma consequência, vamos lembrar que um determinado problema pode causar vários tipos de consequência. Se você apenas solucionar uma consequência, e o problema que vai gerar outras consequências? Vamos fazer agora uma alusão a uma árvore. Se você cortar apenas um galho desta árvore, ou seja, se você solucionar apenas uma solução, se você solucionar apenas uma consequência, outros galhos desta árvore ainda ficarão. Outras consequências aparecerão. Agora, se você cortar a raiz desta árvore, você cortou o problema. Logo, você precisa compreender que consequência é uma coisa, problema é outro. Eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes, que estão querendo solucionar a consequência. Vamos colocar mais um exemplo, meu amigo. Deixa aqui. Olha só. Crise no sistema penitenciário brasileiro. Eu vou focar nesse tema, porque eu preciso deixar claro para vocês. Aí você quer dizer que a superlotação é o problema da crise no sistema penitenciário brasileiro? Superlotação é a consequência. Antes dele chegar à cela, para se ter uma superlotação, ele vai ser julgado. Já pensou se ele é julgado injustamente? Como existem casos em que a pessoa é julgada injustamente? Então, às vezes, os problemas estão também na forma do julgamento, em algumas sentenças. Eu estava vendo os últimos dados, Tem muitas pessoas que poderiam levar sentenças, por exemplo, ao regime semiaberto e acabam tendo condenações no regime fechado. Olha aí o problema. Aí é um problema, meu amigo. A superlotação é uma consequência. Tem muitas pessoas que, ao fazer uma redação dessa na escola, crise no sistema penitenciário, vai dizer que a superlotação é um problema. Superlotação não é problema. Superlotação é consequência de um problema que já vem se manifestando. Então você preste atenção. Você tome cuidado. Tá ok? Tome cuidado. Tá certo? Olha só, nós encerramos neste slide a nossa aula, certo? É essas informações que eu queria passar para vocês. Tá com alguma crítica? Tá com algum elogio? Me escreva, comente, participe aqui do nosso grupo. Aqui nesse grupo que é essa imensidão de sala de aula, que é a internet, através aí do nosso canal. Acompanhe as redes sociais do curso Cavalcante e é através disso, que eu venho ofertar a vocês que estão me assistindo, eu venho ofertar o meu curso online de argumentação, tá ok? Que já estará em breve já disponível, o linkzinho, para que você tenha acesso ao meu curso. Já está, inclusive, estão me mandando aqui as informações, já está o link para você acessar. Torne o meu aluno melhor, torne-se o meu amigo. Eu quero ser amigo, eu quero lhe ajudar. Nesse Enem de 2018, eu irei fazer a prova junto com você. Se você gostou dessa aula, imagine as outras que virão, porque nesse curso online você terá acesso a temas específicos, a livros, a indicações de obras, a indicações de intelectuais específicos, coisa que você não vê por aí. É o curso Cavalcante, é o professor Lucas Nelson querendo promover esse fato inédito, tá ok?
muito obrigado mesmo por essa aula. Eu espero que você tenha aprendido algumas questões técnicas da argumentação. Muito obrigado por estar comigo, muito obrigado por me acompanhar. Fico extremamente feliz, seja da onde você for, da cidade de Picos, no Piauí, que é o curso Cavalcante, cada dia mais crescendo, rumo, estado afora, enfim. Você está me acompanhando de outras localidades? Fique comigo, acesse o meu curso, acompanhe outras aulas, acompanhe o canal, acompanhe as redes sociais, Facebook. Você que é da região, venha ser aqui aluno do curso Cavalcante. Muito obrigado mesmo por tudo, pessoal. Eu agradeço imensamente por estar aí na sua casa, no seu trabalho, né? Caso você queira tentar novamente o Enem, no ônibus, rumo à sua casa, rumo a um outro local específico. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estar aqui comigo e eu estar com vocês. Agradeço de coração. Valeu, pessoal. Valeu e até uma próxima.